Graças ao Senhor por mais esta oportunidade, este culto, celebração ao Senhor. Que momento agradável quando nos reunimos para festejarmos aquele que sobre nós é Senhor e razão plena de nossas vidas. E queremos abraçar os nossos irmãos, nossos visitantes, aqueles também que estão participando do culto pela transmissão. Nosso carinho e desejo do nosso coração é que o Senhor continue abençoando a vida de cada um de vocês e suas famílias, com certeza. Este é o desejo do nosso coração. Nós vamos ler a palavra de Deus para a mensagem desta noite e nós vamos também celebrar a ceia memorial do Senhor. E esta é uma oportunidade singular, uma oportunidade que faz bem ao nosso coração, porque nossa fé torna-se alimentada, vigorosa, por tudo aquilo que o Senhor Jesus passou e fez por nós. E é exatamente instruídos pelo sacrifício de Cristo que nós nos levantamos, que nós prosseguimos na caminhada, certos de que nele somos mais do que vencedores. É o que nos diz a Bíblia, é o que cremos, é realmente o que nós esperamos, porque nele somos mais do que vencedores. Quero falar sobre alegria, e não dá para falar sobre alegria com o coração triste, então é preciso que o coração esteja contente, e a nossa alegria independe de circunstâncias e momentos. Se os momentos forem favoráveis, nós vamos nos alegrar. Se os momentos não forem tão favoráveis assim, nós vamos também nos alegrar, porque a alegria de nossos corações, a nossa alegria, ela não está alinhada, atrelada aos momentos vivenciados por nós, e nem tampouco aqueles momentos piores. Não é? Se a alegria dependesse só das coisas boas, significa que nós teríamos aí uma divisão imensa, momentos alegres, felizes, momentos não tanto, e até outros momentos de profunda tristeza, porque não dá para ser feliz ou demonstrar alegria estando chorando, mas é possível mesmo chorando ter alegria no Senhor, porque a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós precisamos entender que vida cristã é vida de alegria, vida cristã é vida de prazer espiritual, vida com Deus é vida marcada de graça, e a vida marcada pela graça sempre há de ser uma vida encantadora, uma vida feliz. Nós somos felizes porque o Senhor habita em nós. Somos felizes porque nós sabemos em quem temos crido. E este que é o alvo de nossa confiança, Ele é poderoso para guardar a nossa vida até aquele dia. Se nós estamos chorando, choramos, e as nossas lágrimas são ocasionadas pelos momentos vividos, mas mesmo nos momentos vividos que ocasionam lágrimas, nós temos a alegria no Senhor, porque tê-lo em nós, tê-lo conosco, tê-lo em nossa vida, caminhar com Ele, a certeza de que não estaremos sozinhos jamais. Isto é algo primoroso, isto é algo indescritível. O Senhor está comigo, não importam as coisas que aconteçam, o Senhor está comigo. O Senhor está contigo, não importa o que aconteça, o Senhor está contigo, e tê-lo caminhando conosco é algo majestoso, é algo sem igual. A Bíblia fala de 2 discípulos que caminhavam, não é sobre eles que vou pregar, apenas um exemplo. A Bíblia fala de 2 discípulos que caminhavam no caminho de Emaús. E eles estavam caminhando sob forte tensão, uma tristeza imensa, porque Jesus fora crucificado, e os dias subsequentes à crucificação
já tinham decorrido e nada daquilo que eles aguardavam havia acontecido. E eles então puseram-se a caminhar. E eles foram caminhando, meio cabisbaixos, entristecidos, e o Senhor chegou perto deles e caminhou o tempo todo com eles, e eles não perceberam. Por que não perceberam? Porque os olhos deles estavam voltados para a perda. Os olhos deles estavam, ou seja, o coração deles estava totalmente ligado à morte. A esperança deles, ela estava em declínio, porque eles aguardavam a ressurreição de Cristo e até o momento nada. E o Senhor Jesus caminha com eles, e a Bíblia diz que os corações deles ficaram aquecidos pela presença do Senhor. E quando eles chegaram no destino, no local onde ficariam, Jesus então despede-se deles, e eles suplicam, eles convidam para que ele permanecesse, e ele permaneceu. E no partir do pão eles identificaram Jesus, e eles voltaram imediatamente. Interessante que eles estavam cansados, desanimados, mas quando eles descobriram que Jesus havia ressuscitado, eles revigoraram o ânimo, eles voltaram pelo mesmo caminho e eles foram festejar. É assim, a presença de Jesus é presença encantadora, é presença maravilhosa, e a nossa alegria não pode ser marcada, prejudicada com as nossas emoções, um tanto prejudicadas, abaladas pelas coisas que nos cercam. Nossos olhos não podem estar voltados para as perdas, para a morte. Nosso coração precisa, a nossa esperança não pode, em hipótese alguma, entrar em declínio, porque para quem tem esperança, as coisas sempre vão bem. Mas para quem não tem, com certeza, as coisas ficam bem complicadas. Alegria no Senhor deve ser o nosso ideal. Caminhar com o Senhor, se as coisas vão bem, vamos caminhar felizes com o Senhor, porque Ele está conosco e a presença dEle nos basta. Se as coisas estão boas, vamos nos aproximar mais do Senhor, porque tê-lo conosco é garantia de uma felicidade continuada, de uma felicidade totalmente em desenvolvimento, em franco progresso. Por isso, nós temos motivos fartos para estarmos alegres, para vivermos felizes, porque o Senhor caminha conosco e Ele é o único que também pode recuperar a alegria de alguém. É interessante que a gente fica assim quietinho, e às vezes, não é, o friozinho, hoje até que não está, e as pessoas vão ficando assim bem distantes. Nós precisamos nos alegrar no Senhor, independente das coisas. E nós temos plena certeza de que a nossa vida pertence ao Senhor. É nele, por Ele, para Ele nós vivemos. E a nossa alegria tem que ser percebida, porque nós somos reflexos da graça, nós somos herdeiros dos céus, nós temos o Espírito que nos convence, o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. O Senhor, Ele mexe conosco para não sermos insensíveis ao despertamento dEle, ao toque dEle mesmo. E o Espírito de Deus, Ele trabalha em nosso íntimo, para que possamos melhorar a cada dia, e não há prazer maior do que ser incomodado pelo Senhor, melhorar sempre em nossa convivência com o Senhor. E nesta noite é sobre alegria que quero falar, alegria no Senhor e alegria proporcionada pelo Senhor. Nós somos alegres, nós somos um povo alegre, nós somos um povo feliz, porque a presença do Senhor que está em nós é garantia. A presença do Senhor é garantia, o Espírito do Senhor é o selo, é o imprimatur, o Espírito do Senhor é o carimbo de nossa felicidade. Nada vai nos deter, nada vai nos separar,
caminhamos com o Senhor, no Senhor e para o Senhor, por isso somos felizes e a nossa felicidade independe das coisas que vêm até nós, as coisas que nos acontecem. Vejamos, pois, irmãos, no Evangelho de João, capítulo 2, alguns versículos que desejo ler. Evangelho de João, capítulo 2. E neste capítulo leio o seguinte: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para as purificações. Cada uma levava 2 ou 3 cântaros. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. E lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio a seus sinais em Caná da Galileia. Manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disto, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. E ficaram ali não muitos dias. Está aqui a descrição de uma festa de casamento. E festa de casamento é realidade de alegria. Toda festa precisa e deve ter este viés de satisfação, de contentamento. E Jesus inicia os seus milagres exatamente em uma festa que tinha tudo para ser um fracasso, um fiasco, mas ela foi por ele preservada como um lugar de alegria. É claro que toda festa, ela tem os seus percalços, os seus altos e baixos, toda festa. Tem até penetra nas festas. Não foi diferente aqui. Tinha muita gente lá, e pelo que tudo indica, pessoas que estavam fora da programação, do planejamento da própria festa. Porque esse tipo de festa não era de apenas um momento, não era de apenas um dia, era uma festa prolongada. E a alegria era imensa, a satisfação era
na verdade, algo em relevo, em destaque, uma festa para ninguém colocar defeito. Acontece que, em um determinado momento, as coisas que foram planejadas para atender aos convidados começaram a diminuir. Ou seja, tudo aquilo que tinham preparado para que os convidados fossem bem servidos e continuassem alegres e felizes e contentes participando daquela festa, começou a diminuir, a declinar. E é claro que as coisas começaram também a entrar em uma situação mais difícil. A Bíblia diz que a família de Jesus fora convidada para esta festa. A Bíblia diz que Jesus, seus irmãos, a sua mãe e os seus discípulos foram convidados para a festa. Só que em um dado momento, chega aquela palavra, não é, de alerta: olha, o vinho está acabando, o vinho está acabando, ou seja, ele já acabou. A mãe de Jesus, ao ouvir esta afirmação, ou essa expressão de preocupação por parte de alguém que estava lá, ela se aproxima dele e diz a ele que realmente o que estava acontecendo ali. E Jesus responde para ela o seguinte: que tenho eu contigo? A minha hora não é chegada. O que ela estava pedindo a Jesus era realmente que ele fizesse alguma coisa extraordinária. E o projeto da eternidade, por ele revelado no tempo, precisava seguir os trâmites da eternidade e não a circunstancialidade do tempo. Ali estavam diante de uma circunstância que era inferior ao projeto da eternidade. E Jesus estava ali não para amabilidades a priori com aqueles donos da festa. Jesus não estava ali para a urbanidade, para aqueles gestos de carinho e amabilidade com os donos da casa, com os pais da noiva, com os integrantes da festa. Para fazer algo sobrenatural, ele deveria fazer, mas exatamente para cumprir com os desígnios dos céus, com o projeto da eternidade. Daí a palavra: a minha hora ainda não é chegada. Mas a sua mãe, mulher sábia como era, ela não prosseguiu naquele diálogo com ele. Ela não mais mencionou nada, mas ela chamou e disse aos que ali estavam: façam o que ele disser. Façam o que ele disser. Quando se faz o que Jesus diz, a felicidade é certa, a alegria é certa. Quando se caminha em harmonia com Jesus, a alegria é uma realidade, porque não existe nada mais feliz e proporcione mais satisfação e alegria do que ouvir a voz de Jesus e seguir as suas diretrizes, as suas orientações. E eles seguiram as orientações de Jesus. E todo aquele desenho de uma festa arruinada, e todo aquele desenho de uma festa problemática, e todo aquele desenho de uma festa que causaria sérios transtornos, todo aquele desenho de uma festa que deixaria pessoas tristes, infelizes, arrasadas, tudo aquilo terminou, porque Jesus entrou em cena, e Jesus é o único que pode recuperar a sua alegria, se você estiver com deficiência de alegria. Jesus recupera a alegria como? Como Jesus faz isto?
solucionando os problemas. Ele é o perito em solução de problemas. Ele recupera a alegria solucionando os problemas. E como que Jesus soluciona? Quando se faz o que ele diz e quando segue as dicas que ele oferece. No versículo 7, quais foram as dicas dadas por Jesus? Enchei de água as talhas, enchei de água as talhas, e tragam até a mim, mas as talhas cheias. Às vezes nós perdemos muito, porque não seguimos as dicas da palavra de Jesus. E porque nós não observamos as instruções de Jesus em alguns momentos ou casos, é porque não conhecemos. Por isso que é necessário guardar a palavra de Jesus no coração. Quem guarda a palavra de Jesus vai ficar sempre atento às dicas oferecidas por ele. Ora, quanto à questão de lutas do tempo, a palavra diz que ninguém sofre além do que pode suportar. Então já parte do pressuposto de que tem uma garantia. Eu jamais serei vencido pelos meus sofrimentos, porque o Senhor não permite que eles transportem para além daquilo que eu tenha condições de suportar. É uma dica concedida pelo Senhor. O Senhor nos convence das coisas, então eu sei que não ficarei anestesiado, ou como que anestesiado. Existe uma sensibilidade espiritual, e o Espírito de Deus aguça a minha sensibilidade, para que eu faça exatamente as coisas que sejam compatíveis com o querer dEle, com a palavra dEle. Ah, como faz bem saber que o Espírito de Deus testifica com o meu espírito. Como faz bem ter certeza de que o diabo não me toca. Como faz bem ter certeza que o sol não pode se pôr sobre a minha ira. Como faz bem ter certeza de que o Espírito de Deus, ele me dá garantia, e nele eu estou selado para o dia da redenção. São dicas que a palavra diz, e quem conhece essas dicas da palavra tem suporte para conservar a sua alegria, mesmo que em meio às tempestades ou vendavais da vida. Mas o Senhor, Ele soluciona os problemas. Por isso que Ele recupera a nossa alegria, a sua, a minha. Ele recupera a alegria porque Ele é o único capaz de solucionar problemas. E como pode acontecer isso? Nós vimos quando nós fazemos o que Ele diz e quando observamos as dicas que Ele dá, conforme já expostas à luz da palavra do Senhor. Mas também Jesus recupera a alegria usando pessoas. Aqui no texto, Ele usou os serventes, Ele usou o mestre-sala, Maria também. Observem aqui pessoas que foram usadas pelo Senhor para que a alegria fosse restaurada naquela festa de casamento, para que aquela festa de casamento não fosse atropelada pelo dissabor de falta das coisas para os convidados. Então Jesus, Ele usou os serventes. Jesus usou Maria quando ela disse: fazei o que Ele vos disser. O mestre-sala que provou, e ele se expressou de uma maneira entusiasmada. Ora, geralmente, o vinho melhor é servido antes e depois das pessoas tê-lo bebido bastante, então serve-se o inferior, e com isso ninguém vai reclamar. Com vocês aconteceu o inverso.
aconteceu o oposto, o melhor veio antes. O melhor veio antes. Que coisa séria é quando a gente percebe que o Senhor Jesus, mesmo sendo o regente absoluto da eternidade do tempo, Jesus mesmo sendo o Senhor pleno, majestoso, cheio de poder, Jesus que tem condições e meios para todas as coisas, para recuperar a alegria, para proporcionar um ambiente de alegria, ele usa pessoas. Ele usou aqui no texto muita gente. Nós vimos a descrição e a pergunta: como está a minha alegria? E o ambiente onde estou, como tem sido? A minha casa é um ambiente de alegria, mesmo que em meio às lutas da vida? O lugar onde eu trabalho, a minha presença promove alegria ali? A igreja onde sirvo tem sido um lugar de alegria, uma realidade de alegria? A minha presença é uma presença que proporciona encanto aos outros, satisfação aos outros? Ou será que a minha vida tem sido vivida, mas marcada pela ausência da alegria? E quando pessoas que não conhecem o que é alegria, eu estou me referindo àquelas que gostam também de viver os problemas da vida. E tem muitas pessoas que elas se apegam aos problemas, elas se apegam às lutas. E por mais que vislumbrem coisas melhores, mas elas sempre vão dizer, no mínimo, que está mais ou menos. E se facilitar é mais para menos do que para mais. Tem gente que gosta disto. Mas o projeto de Deus é diferente disso. O projeto de Deus é alegria na nossa vida. Alegria espiritual. Alegria nas coisas que fazemos. Alegria no que vivemos. E quando nós aparentemente perdemos, nós precisamos entender que a despeito daquilo existe algo maior em nós, e que a nossa alegria independe dessas coisas. Nós precisamos ter alegria em Deus, nós precisamos ter alegria no Senhor, e quando a nossa alegria é no Senhor, nós podemos até chorar, mas não perdemos o foco. Nós podemos até ficar deitados, mas não vamos perder o foco. Nós sabemos que o Redentor a quem nós servimos, ele não fica prostrado, ele se levanta. Precisamos confiar nisso. Por isso que somos alegres e felizes, mesmo que em meio às circunstâncias desfavoráveis. E Deus sempre usa pessoas para recuperar a alegria. Você tem sido um instrumento de recuperação da alegria em sua casa? O irmão tem sido um instrumento para recuperar a alegria na igreja? Um instrumento de Deus para recuperar a alegria nos lugares onde você está inserido? Se o Senhor está contigo, a sua alegria não está vinculada às circunstâncias da vida. Se o Senhor está contigo, e eu creio que está, você precisa agir com alegria. Por quê? Porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque o Senhor, Ele trabalhou para que nós tivéssemos alegria e felicidade. Não estou falando de sorriso, porque tem muita gente que sorri com os lábios e chora com o coração. Eu estou falando de contentamento espiritual. É isto que traz formosura para o rosto, traz um brilho diferente para o rosto. É esta alegria espiritual que traz, que expressa na face da pessoa exatamente a presença do Senhor. É esta alegria que me refiro. Os serventes foram instrumentos viabilizadores de alegria. Maria fora instrumento que viabilizou a alegria. O mestre Sala de igualmente. E eu
tenho sido um instrumento que viabiliza alegria onde ando, onde estou, no contexto onde estou inserido? Ah, meus queridos irmãos, Jesus recuperou a alegria naquele casamento, solucionando aquele possível problema. Jesus recuperou a alegria lá, mas também usando pessoas. Mas Jesus, ele recuperou aquela alegria, eliminando possíveis frustrações. O vinho acabou. Seria uma decepção para a família da noiva. Jesus eliminou aquele desenho de fracasso. Jesus eliminou aquele desenho de fracasso. E quando se tem Jesus, sempre um vinho novo vai surgir. Quando se tem Jesus, a decepção, ela não toma espaço, a decepção não vai encontrar um lugar favorável para se instalar. Quando se tem esta percepção de Jesus, ele vai eliminar todos os possíveis desenhos de problemas que estão diante de nós. Meus irmãos, é preciso confiar. Jesus, ele recupera a alegria, eliminando possíveis frustrações. Maria, o servente e o mestre-sala, eles foram co-participantes daquela maravilha que surgiu ali. A obra foi feita por Jesus, mas eles tomaram parte da obra, eles se associaram ao feito de Jesus, eles colaboraram, eles estenderam a mão, eles acreditaram e eles foram instrumentalizadores daquela maravilha feita por Jesus. Ah, sempre um vinho novo chega, e o vinho novo é sinônimo de alegria, e o vinho novo é sinônimo de prazer, e sempre, por milagre do Senhor, um vinho novo vai chegar, uma alegria nova vai chegar. Se você ainda está distante da realidade de alegria, se o Senhor está, se a Senhora está, é preciso se voltar para Jesus, porque Ele elimina as possíveis frustrações, Ele elimina o desenho de frustração que sempre vem e fica diante de nós. Jesus chega para eliminar. Nesta noite, eu gostaria de deixar este desafio contigo. O vinho novo do Senhor em sua vida, alegria nova, contentamento espiritual, a certeza de que Jesus habita em nós, deve ser aquele motivador para a nossa alegria, a certeza de que nós não seremos detidos por nada, é motivador de alegria, a certeza de que estaremos com o Senhor para sempre, a certeza de que nós não morreremos, a certeza de que nada vai nos deter, a certeza da presença do Senhor. Ele traz um novo momento para a nossa vida. O vinho acabou e o vinho novo chegou. Versículo 3. A decepção para a família, ela fora extirpada, porque Jesus agiu e pessoas agiram ali com ele. E aquele desenho de fracasso, ele foi eliminado, porque Jesus atuou e a alegria reinou naquele lugar. Que a alegria de Jesus reine em sua casa, mas antes de tudo, reine em sua vida. Que a alegria de Jesus reine em seu coração. E se a alegria de Jesus reinar em sua vida, você vai ser um instrumento de alegria na vida dos outros. Você vai ser, na verdade, um instrumentalizador das coisas maravilhosas para os outros. Aqueles serventes instrumentalizaram bênçãos
na vida dos participantes daquela festa. O mestre-sala que chega e dá o veredito final: aqui está o que há de melhor. Ele trouxe alegria às pessoas que ali estavam. Às vezes, as nossas palavras, quando levantadas, elas são apenas para jogar por terra, para arruinar, para prejudicar, para tirar as coisas, a expectativa. Não, as nossas palavras precisam ser palavras encorajadoras. Nossas palavras precisam ser palavras animadoras. Nossas palavras precisam ser palavras que auxiliem os outros para que tenham momentos melhores, para que possam vislumbrar coisas melhores. Nós precisamos ser um instrumento promotor de bênçãos, palavras que abençoam, presença que abençoa, e palavras que abençoam, e presença que abençoa, são coisas que proporcionam alegria no contexto onde estamos inseridos. Mas Jesus, para terminar, Jesus recupera a alegria com a presença dele. Foi a presença dele. Muitos convidados estavam lá, mas nenhum convidado podia fazer o que ele fez. Muitos convidados estavam lá, mas nenhum deles tinha poder para transformar água em vinho, como ele fez, e eu creio. Muitos convidados estavam lá, mas ninguém poderia tomar a iniciativa de transformar aquele desenho de fracasso em uma realidade de alegria e contentamento. Ninguém poderia transformar aquele possível quadro de decepção em um ambiente favorável, em um ambiente agradável, de alegria e contentamento espiritual. A presença de Jesus. É a presença de Jesus. A presença de Jesus elimina as incertezas, porque não há incerteza caminhando com o Senhor. Eu sei em quem tenho crido. Não há incertezas caminhando com o Senhor. A presença do Senhor, ela traz amparo. A presença do Senhor aquece a alma. A presença do Senhor traz solução. A presença do Senhor elimina possíveis frustrações. A presença do Senhor, ela é presença que soluciona problemas. A presença de Jesus traz encorajamento. A presença de Jesus faz a gente acreditar que é possível. A presença de Jesus faz toda a diferença. E eu tenho a presença de Jesus. E você? E o Senhor? Se você tem a presença de Jesus, não justifica viver sem alegria. Porque não há alegria maior do que a presença dele na vida. Ganhar as coisas sem Jesus, o que se ganha, não tem um valor expressivo demais. Mas quando se tem Jesus, até as coisas simples tornam-se mais significativas. Quando se tem Jesus, a presença de Jesus, ela faz diferença. Sua vida pode ser uma festa. Se a presença de Jesus estiver nela, sua vida é uma festa. Porque o culto é uma festa a Jesus, mas a vida que tem Jesus, esta vida é uma festa, porque não tem alegria maior do que a presença de Jesus. E às vezes, nós ficamos sem alegria por qualquer coisa. Às vezes nós perdemos até o sentido das coisas, observando ou de acordo com o grau dos problemas que vêm sobre nós. Às vezes nós nos sentimos tão pequenos, às vezes nós ficamos tão comprimidos, às vezes esses problemas nos apertam tanto, que é como se nós ficássemos diminuídos. E aí não se pode esquecer
de que o Senhor Jesus está em nós. E a presença dele faz da vida uma festa. A presença de Jesus faz da vida da pessoa uma festa. Em festa sabemos que os contratempos acontecem, mas quando se tem Jesus, a presença dele garante todas as coisas. Porque o Senhor Jesus sempre pagou e paga o prejuízo. Por isso que nós vivemos em alegria. Porque as coisas que chegam, elas não determinam a nossa alegria. E se você não puder dar um sorriso, não significa que você não esteja feliz, que não haja alegria em você. Se você estiver chorando, mas chore, mas sabendo que em você está a presença do Senhor, e a vida que tem a presença do Senhor é vida em festa, é vida de festa. Quero terminar dizendo que naquela festa, se Jesus não tivesse ali, ela teria sido transformada em algo muito ruim. Mas a presença de Jesus impediu que tais coisas ali se alojassem. A presença de Jesus está em nossa vida. E é esta presença que não vai permitir que coisas ruins alojem-se em nossas vidas. É esta presença que deixa a nossa vida segura. É esta presença que nos permite vivenciar, evidenciar alegria, mesmo que em momentos não favoráveis. A presença de Jesus, ela recupera a alegria. A presença de Jesus, ela mexe com a nossa vida. A presença de Jesus faz diferença. Como está o seu coração? Como está a sua vida? Como está a sua casa? Como está a sua vida como igreja? Saiba, Jesus recupera a nossa alegria. Ele deseja que a nossa alegria seja restaurada, porque Ele não habita em uma casa que não tenha prazer pela presença dEle. E a Bíblia diz que nós somos a casa onde Jesus habita. E olha, Jesus mora em você. Então esta casa que recepciona Jesus tem que ser uma casa de alegria, pela presença dEle, que é presença plena, é presença suficiente, é presença sem igual. Se nós passarmos por lutas, vamos passar pelas lutas, mas com alegria no Senhor. Se tivermos de chorar, vamos chorar, mas com alegria no Senhor. Se as coisas não estiverem caminhando como desejamos ou queremos, vamos enfrentá-las, mas com alegria no Senhor. Se as coisas acontecerem contra a nossa vontade, nós vamos caminhar para a solução, porque nós temos a alegria pela presença do Senhor. Se tudo vai de mal a pior, nós não vamos esmorecer, porque nós temos a alegria pela presença do Senhor. Se enfrentarmos uma enfermidade, vamos enfrentá-la com galhardia, vamos enfrentá-la com dignidade, vamos enfrentá-la com cabeça erguida. Sabe por quê? Porque a presença do Senhor está em nós, e onde o Senhor está, ali tem alegria, mesmo que seja enfrentando as durezas do tempo, mesmo que sendo enfrentando qualquer coisa. A igreja precisa ter alegria, porque ela tem Jesus.
E Jesus presente na igreja é a garantia de sua alegria. Jesus presente na vida é a certeza da alegria. É quem paga a diferença, é quem paga o prejuízo para que possamos prosseguir com alegria e contentamento nele mesmo. Ah, meus irmãos, a igreja do Senhor não pode se dobrar aos acontecimentos do tempo. A igreja do Senhor tem aquele que sobre o tempo é Senhor, e é Ele é o único que pode reger nossa vida com alegria espiritual, e esta alegria espiritual, ela precisa contagiar o ambiente. Esta alegria espiritual, ela precisa estar sobre as coisas. Esta alegria espiritual precisa transcender as coisas todas que acontecem na dinâmica da vida. Esta alegria espiritual precisa estar sobre as coisas todas. É por isso que nós vamos caminhando, nós vamos avançando com alegria, porque conosco está o Senhor. Tem um canto que diz: com Cristo no barco, tudo vai muito bem. E com Cristo no barco, até o temporal se acalma. Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Ele está no barco da nossa vida, então vai bem. E quem tem Cristo no barco tem alegria espiritual, independente de qualquer coisa. Que Deus nos ajude, que Deus nos faça entender isto, que Deus nos faça ver isto, que Deus nos faça viver isto, alegria espiritual em meio a todas as questões da vida, as circunstâncias todas. Jesus recupera a alegria, solucionando problemas. Jesus recupera a alegria, usando pessoas. Jesus recupera a alegria, eliminando possíveis frustrações. Jesus recupera a alegria com a sua presença. E nós temos a presença dele. Então, estamos alegres. E vamos prosseguir alegres. Sorrindo ou chorando. Porque sorriso não é unicamente expressão de alegria. E lágrimas não é, de forma cabal, expressão de ausência de alegria. Tem muita gente que de tanta alegria acaba chorando. E tem muita gente que de tanto nervoso acaba sorrindo. Então, vamos ter alegria. E que esta nossa alegria se expresse do jeito que for. Mas que a nossa presença seja uma presença motivadora de alegria. E a semelhança dos serventes, a semelhança de Maria e a semelhança do mestre Sala, sejamos nós agentes, facilitadores de alegria na vida dos outros e para a vida dos outros. Que Deus nos abençoe. Amém. Nós vamos agora com o nosso coração cheio de alegria, porque sempre esteve. E continuará tendo.